Aleluia. Será que você está passando por um momento em que as mãos estão vazias? Pescou a noite inteira e continua com as mãos vazias? Será que hoje você enfrenta uma situação de dificuldade e de luta e as suas mãos continuam vazias? Eu quero convidar você a abrir o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar. Não pare. Deus conhece cada situação. Ele continua vendo. Mesmo que tudo pareça desmoronar, Ele continua vendo. Não temas. Não se desespere. Não se desestruture, nem se preocupe. O Senhor continua observando e com os braços abertos, com as mãos estendidas em seu favor. Ainda não é hora de você desistir, nem tampouco parar. Continue, insista, resista, persista. E não desista, vou repetir. Continue, resista, insista, persista e não desista. Porque o Espírito Santo, que é Deus, Ele vê a sua situação. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o lamento, a dor, o sofrimento, o constrangimento. Ele conhece cada circunstância que você tem enfrentado. E assim mesmo, Ele não desiste de você. Pelo contrário, ainda que você pareça continuar com as mãos vazias, Ele não vai te desamparar. Volte, recomece. Não é para desanimar agora. Viu? Não é para você parar agora. Missionária Laura Cedres, Gilberto Bispo, Keiciane Félix, Noélia Barbosa, Brenda Silva, Cristine, Valdira da Silva, Eunice Bandeira de Souza, Deus abençoe. Carmen, abra o seu coração. Lucédia de Brito, abra o seu coração, porque não é hora de você parar, não é hora, não é momento, não é tempo de você recuar. O Senhor sabe a situação que você enfrenta neste exato momento. É difícil? Sim, é difícil. Ah, mas eu continuo, Maria Eliama, seja bem-vinda, Deus abençoe. As minhas mãos continuam vazias, então não pare. Não desista. Não desanime. O que mais o inimigo quer é que você desanime. Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe. O que mais o inimigo deseja? E ele trabalha muito intensamente. É fazer você parar. Ah, mas eu continuo com as minhas mãos vazias. Espere que tem o tempo certo. Tem o momento exato. Tem a hora correta de Deus agir na sua vida. E não pense que Ele está distante. Não pense que Ele está ausente. Ah, mas Alexander, as minhas mãos continuam vazias. Espere. Vai haver a direção para você agir no tempo, no lugar e na situação certos. Não é momento de você retroceder, recuar, encolher e simplesmente desaparecer. Não. Deus tem um projeto já determinado. Mesmo que não entendamos, a minha relação com Deus
não é baseada naquilo que você entende, nem naquilo que eu entendo. Minha relação com Deus, a sua relação com Deus, é baseada naquilo que eu tenho como vivência com Ele. Isabel Cris, Jaciara Oliveira, bem-vindas. E eu conto com você para que a gente possa dividir essa palavra com mais pessoas. É interessante que no reino de Deus, quanto mais a gente divide, mais a gente reparte, mais a gente tem. Mais Deus abençoa. Mais Deus multiplica. No momento em que você reparte, Ele acrescenta. Jaide Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. No momento em que você reparte, Ele multiplica. Ele te dá mais. Ele te abençoa, Ele te supre, Ele te enche, Ele te capacita. Ele inunda a sua vida até transbordar. Então que você possa, junto comigo, ministrar nessa noite também, de 10 de junho de 2022, nessa sexta-feira. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Logo mais eu vou dar um recado muito legal para você também. Amanhã vamos ter programação especial. Eu, se fosse você, não saía daí não. Espere que teremos novidades. Amanhã tem programação especial. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Porém, por enquanto, eu preciso muito que você me ajude compartilhando, para que possamos alcançar mais vidas. Compartilhando, repartindo, para que muitas outras pessoas sejam abençoadas. Perceba, povo de Deus, que Cristina Carvalho, bem-vinda, Deus abençoe. Falávamos na live ontem sobre crente por dentro e por fora. Quem por acaso não conseguiu acompanhar, não se preocupe. Basta recuperar as informações na live que ficou gravada à sua disposição. Contudo, nesta noite, eu quero ainda trazer algo da parte do Senhor, baseado na palavra de Deus. Maria Júlia Conceição, bem-vinda, Deus abençoe, para a nossa meditação e consequente edificação. Não se desconecte. Carlenilde Costa, bem-vinda. Missionária Tânia, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero, sim, trazer aqui uma palavra de edificação, de crescimento e, por que não dizer, de alimento. Por isso, não sai daí não. E depois, mais adiante, a gente vai fazer um anúncio sobre uma programação especial para amanhã. Fique conosco. Não vai embora. E ainda assim, conto com você para, se possível, convidar mais pessoas para virem com a gente. Não tenho dúvida de que será um tempo precioso na presença do Senhor. Será um tempo glorioso de oração e de ministração da palavra de Deus. A propósito, já quero aproveitar para orar com você. Já quero aproveitar para ministrar sobre a sua vida. Cristina de Morgado, seja bem-vinda. Deus abençoe. Já quero aproveitar para liberar uma palavra de bênção. E Ju Rosa, bem-vinda, Deus abençoe, sobre cada um de nós. Maria Rita, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E assim você vai me ajudando a compartilhar. Joyce Farias, bem-vinda, Deus te abençoe. Vai me ajudando a ministrar também sobre a vida de muitas outras pessoas. De que maneira? Você me acompanha ao vivo pelo Instagram? Use o aviãozinho. Use a setinha. Compartilhe. Encaminhe. Maria Joana, bem-vinda. Deus abençoe. Para que outras pessoas também sejam edificadas. Se você me acompanha ao vivo pelo Facebook, compartilhe
a transmissão ao vivo. E vamos juntos. Leila Brunose, bem-vinda, Deus abençoe. Vamos juntos. Vamos juntos abençoar. Vamos juntos edificar. Vamos juntos ministrar. Vamos juntos liberar palavra de bênção, de cura, de vitória, de restauração, de renovo, de ânimo, de refrigério e também de milagre. Milagre? Essa é a especialidade do Senhor dos Exércitos. Ele é especialista em milagres. Ele é especialista em causas impossíveis. Ele é especialista naquilo que eu não posso fazer. Mas ele pode. Denise Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Ele é especialista naquilo que eu não consigo, mas ele consegue. Ele é especialista naquilo que eu não alcanço, mas ele alcança. Ele é especialista naquilo que é maior e mais forte do que eu, mas ele pode todas as coisas. Então eu quero orar com você. Eu quero apresentar os cadernos de oração. Eu quero apresentar a tua vida. Eu quero apresentar, crendo que a palavra que tem sido ministrada tem chegado até você. Falávamos de forma tão clara ontem sobre ser crente por dentro e não somente por fora. Então eu falo hoje com crentes que são crentes por dentro. Abra o teu coração. Receba da parte do Senhor vitória, refrigério, renovo, consolo, esperança, restauração e restituição. Receba da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você. Seja curado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja transformado nessa noite. Seja ministrado nessa noite. Tem tanta gente fazendo diversas coisas numa sexta-feira como esta à noite. E nós? Betelisa, seja bem-vinda. Angélica Bonfim, Deus abençoe. Nós preferimos, nós escolhemos, nós desejamos estar na presença do Senhor. Nós reservamos este tempo, Shabbat Shalom, para estar na presença do Senhor. Nós reservamos este tempo, Léo Portela, bem-vindo, Deus abençoe, para estar na presença do Senhor. Vem comigo, eu quero orar contigo. Eu quero apresentar a tua vida, tua família, teus negócios, teu trabalho, tua parentela, teu casamento, tua saúde. Eu quero apresentá-los diante do Senhor. Vem junto comigo orar por essas pessoas, com os nomes escritos nos cadernos de oração. Vanusa Costa, bem-vinda. E vem comigo compartilhar, para que outras pessoas também possam receber a bênção, junto com a gente. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor nos surpreendeu. Sueli da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos deu vitória. Até aqui o Senhor nos tomou pela sua mão forte. Até aqui o Senhor nos guardou debaixo de suas asas. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos deu vitória, nos deu saúde, nos deu fé, nos deu esperança, nos deu nova oportunidade. Perdoa nossos pecados. Até aqui as suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida e nos alcançaram. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão ao vivo conosco, através das redes sociais neste momento. Aqueles que virão depois, acompanharão a ministração mais tarde. Aqueles que estão pedindo ajuda com os nomes registrados aqui em nossos cadernos de oração. Eu quero apresentar diante de Deus, porque o Senhor é Deus de cura, é Deus de milagre, é Deus de refrigério, é Deus de libertação, é Deus de salvação, é Deus de recomeço, é Deus de vitória. É Deus de milagre, é Deus de poder, é Deus de autoridade, é Deus de salvação.
Por isso, nesta noite, eu agradeço a Deus, porque Ele está em nós. Ele está em nós. Eu agradeço a Deus porque Ele nos escolheu. Eu agradeço a Deus porque Ele se manifestou a nós. Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, em nossas próprias transgressões. E Ele veio para nos dar vida. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si. Pelas suas feridas nós somos curados. Ele tomou a nossa culpa e pagou o preço do nosso pecado. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Gesiane Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor ouve as nossas orações e nos socorre. Como está escrito, o Senhor está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. Então o Senhor está perto. O Senhor está perto. E tem gente que ainda continua procurando. Mas Ele está tão perto. E é sobre isso que a gente vai falar logo mais. Ele está tão perto. Ele está tão próximo. Ele está tão disposto a nos abençoar, a falar conosco, a cuidar de nós, a nos ensinar o que está no coração de Deus. Como o próprio Jesus dizia aos seus discípulos, eu já não chamo vocês mais como servos, porque o servo não sabe o que o Senhor dele faz, mas eu chamo vocês como meus amigos, porque eu tenho revelado a vocês tudo o que tenho recebido da parte do meu Pai. Nós somos considerados, portanto, amigos de Deus, porque temos ouvido a sua revelação, temos recebido a sua palavra e a sua direção todos os dias. Muito obrigado, Pai. Eu sou grato. Eu rendo a Ti, Senhor Jesus, louvor nesta noite, pela vida de cada um. Cada família, cada ministério, cada parentela, cada lar aqui representado. Pai, que o Teu Espírito vá em direção a cada um dos meus irmãos e irmãs. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Teu Espírito vá a cada lar representado por estes nomes escritos nos cadernos de oração, trazendo cura, trazendo graça, trazendo vitória, trazendo bênção, trazendo resposta, trazendo livramento, trazendo salvação, trazendo restauração e cura. Cura da mente, cura dos sentimentos, da alma, cura do espírito e também da saúde física. Senhor, entra com a Tua poderosa mão nos processos, nas causas, na justiça, nas documentações pendentes, na saúde, na situação de documentos em análise, perícias, documentos ainda em tramitação. Entra com a Tua poderosa mão, Senhor. O Senhor é Deus que tem a última palavra, que coloca a última assinatura em cada papel. Visita, Senhor, os ministérios, cada denominação aqui representada. Ministérios que ainda estão sendo sufocados por muitas circunstâncias. Dá o tempo do Teu despertamento, Senhor. Libera, Pai, palavra de vitória para aqueles que precisam de uma direção no trabalho, na carreira profissional, no emprego, em relação aos problemas financeiros. O Senhor é dono do ouro e da prata e tem todo o poder.
Oh Deus, restaura as famílias, os casamentos, os relacionamentos. Restaura, Senhor Deus, os vínculos nos lares. Vilmara, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Completa, Senhor, a tua obra em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus de resposta e que faz a obra. Eu agradeço a Deus nessa noite e entrego nas tuas mãos cada pedido de oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus proverá. Escute isso. Quando a sua força se esgota, Deus proverá. Talvez você já esteja sem força, mas Deus proverá. Ele é que te faz enxergar. Mesmo que você não mereça, Ele se manifesta. Rubenice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus proverá. Não tenha medo. Não se preocupe. Deus proverá, mesmo quando a sua força acabar. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto. Como o salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Por isso oramos. E já podemos sorrir. Abra um sorriso aí onde você está. Porque Deus proverá. Vai chegar o momento de dar o testemunho. Sônia Célio Bernardo, Deus abençoe. Abra um sorriso aí onde você está. Abra um sorriso aí onde você está. Abra um sorriso e comece a agradecer. Abra um sorriso aí onde você está e comece a agradecer a Deus. Ah, mas Alexander, peraí, não aconteceu nada ainda. Isso é fé. Você começa a agradecer agora. Você começa a agradecer já. Isete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você começa a agradecer. Mas não aconteceu nada ainda. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Porque vai acontecer. É promessa. Deus proverá. Deus proverá. Comece a agradecer. Abra um sorriso. Por que vou abrir sorriso, Alexander? Porque o diabo quer você de cara fechada. Mas a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Abra um sorriso. Sorria, meu irmão. Sorria. Se uma porta se fecha aqui, comece a sorrir, porque outras portas Deus vai abrir ali. Sorria. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E por que eu vou sorrir? Porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu não preciso ficar de cara fechada. Eu não preciso ficar de cara amarrada. Porque Deus cuida de mim. É difícil. Por vezes é complicado. Mas eu posso sorrir. Porque Deus cuida de mim. Porque Deus proverá. Ah, mas fechou uma porta aqui, Ele vai abrir outras. Porque Deus cuida de mim. Cristiane Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não ando sozinho. Eu não estou sozinho. Eu sei. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. E é com esta palavra que eu quero deixar para você uma meditação. Paulo, ele foi com Silas e Timóteo a Bereia. Você vai encontrar essa palavra no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois você examina esse texto. Edna Rabelo, bem-vinda, Deus abençoe. E então Paulo se adianta. Alessandra Pontes, bem-vinda, Deus abençoe. E vai para Atenas, deixando Silas e Timóteo ainda em Bereia. E lá chegando, ele se depara com situação de idolatria. Os gregos, sabemos bem, até pela história. Jaqueline, bem-vinda, Deus abençoe. Que era um povo muito idólatra. E Paulo se depara com grande idolatria. E ele começa a ensinar. Jamara Lima, seja bem-vinda, Deus abençoe, cantora. Seja bem-vindo também, Joseph. Então ele começa a ensinar diariamente na sinagoga. E eles mandam buscar a Paulo, porque eles querem saber mais sobre essa nova doutrina que Paulo está falando. Eu estou agora me referindo ao discurso de Paulo em Atenas, a partir do versículo 16 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Então, queridos, o que ocorre? Estilos Variedades, bem-vinda, Deus abençoe. É que começam a interrogar Paulo. Que doutrina é essa que ele estava ensinando? E Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele traz uma estratégia para falar com os atenienses, com os gregos. Atenas, capital da Grécia, todo mundo sabe disso, né? Ele fala assim: quando eu vim para cá, eu passei por um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido. Porque todos nós sabemos que os gregos adoravam a muitos deuses. Inclusive muitos, ainda nos dias de hoje, são lembrados. Quando Roma conquistou a Grécia, por exemplo, ela absorveu toda essa cultura, só mudou o nome das divindades, mas continuou adorando a todos aqueles deuses. Mas, quando Paulo está ali em Atenas, ele vê uma série de deuses, mas ele encontra um altar ao Deus desconhecido. E ele então fala para os atenienses assim: olha, eu vim falar deste. Olha, vocês são muito religiosos, eu percebi isso. Olha a estratégia. Vocês são muito religiosos, mas eu percebi isso e eu quero dizer para vocês que é o seguinte: eu vim falar a respeito desse. Eu vim falar a respeito desse. Sabe esse altar que vocês têm aqui ao Deus desconhecido? É a respeito dele que eu quero falar. Então Paulo começa a dizer: sabe quem ele é? Olha que estratégia poderosa que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo. É por isso que o que a gente precisa para pregar o evangelho é estratégia. Roseni Reis, bem-vinda, Deus te abençoe. Então Paulo começa a dizer para os atenienses, para os gregos, o seguinte: isso lá no Areópago, lá no centro de Atenas. Ele começa a dizer o seguinte: olha, eu vou falar desse Deus desconhecido, que vocês têm até um altar para ele. Ele fez tudo o que existe no mundo. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos, em santuário feito por mãos humanas. A gente usa sempre essa frase, né? Que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele buscou essa informação, vem daqui. Paulo falando aos atenienses. E ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nada de nós.
Pois ele mesmo é quem dá a vida, ele dá a respiração e dá tudo. Ele fez a raça humana inteirinha para andar sobre a face da terra, estabeleceu os limites da sua habitação. E ele colocou o homem na terra. Carla Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Ele colocou o homem na terra. De um só homem ele fez a todos. De um só ele fez a todos. Ele dá vida, ele dá respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Para quê? Versículo 27 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Para buscarem a Deus. Olha, aqui eu quero chegar num ponto crucial. O ponto crucial está no versículo 27. O ponto crucial está no versículo 27. Maria Livanete, Sônia, a gente já fez a oração, eu já apresentei os pedidos. Se vocês desejarem que eu inclua no caderno de oração algum pedido específico, depois vocês me mandam no privado que eu anoto no caderno, tá bom? Fora isso, a gente faz as orações diariamente aqui na live para apresentar cada pedido de oração. Daniele Pires, Cristina Lopes, bem-vindas, Deus abençoe. Presta atenção no ponto-chave. Jaciane Lira, bem-vinda, Deus abençoe. Versículo 27 de Atos 17. Para buscarem a Deus. Deus criou tudo, esse Deus desconhecido que vocês cultuam sem saber. Ele criou tudo, ele criou o céu, criou a terra. De um só homem ele fez toda a humanidade. Estabeleceu, ele não precisa de nada, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Santuário humano ele não habita. Ele não precisa do homem. Ele não precisa de nada que a gente possa oferecer para ele. É ele que dá a vida. De um só ele estabeleceu a vida humana. Toda a vida partiu dele. É ele que dá a vida, a respiração. E ele estabeleceu limites para que houvesse vida sobre a terra. Para quê? Para quê? Para quê? Versículo 27. Para buscarem a Deus. Deus criou tudo isso para buscarem a Deus. E se porventura tateando possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Paulo começa a dizer aqui, de forma clara para os atenienses, será que vocês, mesmo que tateando, vocês vão conseguir encontrar esse Deus? Desconhecido para vocês. Cristiane Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Paulo fala assim, porque nele nós vivemos e existimos. Aí Paulo se refere aos cristãos. Nós, cristãos, vivemos nele e nele existimos. Porque dele também somos geração. Aqui é o versículo 28. Mas para aqueles que não conhecem, Paulo fala para os atenienses, para buscarem a Deus. Será que mesmo que tateando vocês poderão encontrá-lo? Porque ele não está longe. E sabe o que é que me surpreende? Eu não vou entrar em pormenores. Esse texto é muito rico. Eu poderia aqui discorrer sobre muita coisa do ponto de vista da teologia. Mas eu prefiro, neste momento, deixar uma reflexão mais objetiva e simples. Como tem sido as nossas lives. Pastora Nazaré Melo, que aliás, internacional ela é agora, uma pastora chique, que viaja para lá e para cá, internacional. Eu fico só acompanhando as postagens dela. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, satisfação tê-la conosco. Então Paulo começa a dizer o seguinte, será que vocês podem encontrá-lo? Ela só fica pondo foto de viagem chique, mas cá entre nós, vamos combinar que onde ela está também é um lugar maravilhoso, né? 12 anos atrás eu andei por lá, sei que é maravilhoso mesmo. Vale a pena cada momento do passeio. E o que acontece? Paulo diz o seguinte, será que tateando vocês poderão encontrá-lo? Pois é, vocês estão 5 horas à nossa frente pelo fuso horário aí na Itália, né? Veneza é maravilhosa. Aproveite e desfrute. Desfrute desse momento e seja abençoado. E interessante é que Paulo ele pergunta, será que tateando vocês poderão encontrá-lo? Porque ele não está longe. Até aí, Paulo estava falando para incrédulos. Paulo estava falando para um povo que não conhecia Deus. Mas sabe o que eu percebo? Mesmo para a igreja. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe.
Nos dias de hoje, tem muita gente que continua procurando, porque não conhece. Como os atenienses, continua diante de um Deus desconhecido. Mesmo na igreja. Porque conhecer não é só ouvir falar. Ah, eu já ouvi falar desse Deus que criou o céu, criou a terra. Conhecer não é isso. Ouvir falar não é conhecer. Tanto é que Jó, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Conhecer não é ouvir falar. E eu tenho procurado um povo no meio da igreja que conhece a Deus, porque a maioria não conhece. A maioria ouviu falar. Como os atenienses, eles tinham até um altar para o Deus desconhecido. Assim como nos dias de hoje. Foi isso que chamou minha atenção nesse texto hoje. Assim como nos dias de hoje. Tem muito crente adorando um Deus desconhecido. Porque o que é conhecer? Ouvir falar? Não. Conhecer é estar perto. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Tanto é que quando um casal se conhece, bom, nós estamos nos aproximando do dito Dia dos Namorados. Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. E aí, como é que se inicia um relacionamento? Menino e menina vão se conhecer. Mas como é que se conhece? Ouvindo falar um do outro? Não. Como é que se conhece? Andando junto. Para conhecer a Deus tem que andar junto com Ele. Senão vai ser só de ouvir falar. Vai ser só adorar o Deus desconhecido. Tem que andar com Ele. Tem que andar com Ele. E o tanto de crente que não anda com Deus? Continua servindo ao Deus desconhecido. Será que você continua procurando igual os atenienses? Eles continuavam procurando, era um Deus desconhecido. Eles conheciam mais de Zeus, eles conheciam mais de Dionísio. Arulina Alves, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eles conheciam mais daqueles deuses do Olimpo do que do Senhor. Porque não andavam com Ele. Tinham ouvido falar de um Deus desconhecido. Até aí eles eram gregos. E nós que somos servos, filhos, por adoção, chamados, servos do Senhor, seus amigos, como podemos não conhecê-lo? Você continua procurando. Você continua procurando porque não conhece. Você continua procurando. Pois é, na igreja hoje está assim de gente que continua procurando porque não conhece. Não conhece porque não anda com Ele. Está na hora de ter uma vida com Deus. Está na hora de andar com Ele. Está na hora de ter relacionamento com Ele. Comunhão com Ele. E não está mais na hora de ficar procurando. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Os gregos estavam procurando. Não conheciam. E Paulo então começa a falar de um Deus que para ele, Paulo, veja o que ele fala, e está escrito aqui no versículo 28, nele nós vivemos, e nos movemos, e existimos, porque somos geração dele. Sami, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nele nós vivemos, nos movemos, a gente se mexe, existimos, porque somos geração dele. Para vocês ele é desconhecido. Eu vivo com ele. Eu me mexo com ele. Eu existo com ele. Eu sou geração dele. Veja que no versículo 29 ele continua discorrendo e dizendo assim: somos geração de Deus. Não se preocupe, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Versículo 30. O que importa é entendermos
que precisamos andar com Ele. Você continua procurando? E você continua tateando? Essa palavra é muito oportuna, porque eu vejo um tanto de crente tateando. Ainda nos dias de hoje. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Sabe aquele crente que fala, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor, eu não consigo. Está tateando. Mas será que mesmo tateando você pode achá-lo? O Senhor está muito mais perto do que você imagina. Basta que você diga, Abba, Pai. Conceição Albuquerque, bem-vinda, Deus abençoe. Abba, Pai. César Her, bem-vinda, Deus abençoe. Pare de ficar procurando. Tem muito crente que já está tão velho de igreja e ele continua tateando e não acha e vai para lá e vai para cá, porque não anda com ele. Paulo então começa a falar aos atenienses a respeito do Deus desconhecido. Que para Paulo não era desconhecido, era desconhecido para os atenienses. Iraildes Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Se eu começo aqui a falar a respeito de Deus, para você é um Deus desconhecido, a coisa fica estranha. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Se eu começar a falar de como ele se comunica, de como ele se manifesta, de como ele faz, de como ele age, e você ficar assim com cara de que não está entendendo nada, para você ele continua sendo um Deus desconhecido. Você vai continuar procurando? Ou você vai se render para conhecê-lo e andar com ele? Que esta palavra, Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Que esta palavra possa tocar o teu coração como tocou o meu. Ele está muito mais perto. Será que você tateando? Ainda que tateando, o pode achar? Samaritana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Tata Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Preste atenção, porque Deus está muito mais perto do que você pode imaginar. Ele está muito mais perto do que você é capaz de imaginar. Muito mais perto. Não tenha dúvida disso. Porque o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo não está escondido nem oculto. Abra o seu coração. Suki Cabral, bem-vinda, Deus abençoe. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. E permita que Deus complete a obra na sua vida. Porque Deus está perto. Que Deus te abençoe. Possa falar contigo através da palavra. E complete a obra. Em nome de Jesus. Amanhã nossa live será mais cedo, às 21 horas. Porque às 22 eu vou participar de uma live na qual nós vamos tratar do tema cegueira espiritual. Não perca. Amanhã, sábado, 11 de junho, nossa live será mais cedo. Excepcionalmente às 21 horas. Por quê? Na sequência, às 22 horas, nós vamos participar de uma live, eu vou até fixar aqui para vocês, neste IG, da missionária Anne, nós vamos participar de uma live sobre cegueira espiritual. Então amanhã, programação especial. Chega mais cedo com a gente, às 21, e na sequência, às 22, a gente vai ministrar
em conjunto sobre o tema cegueira espiritual. Tamires, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Não se preocupe, quem chegou um pouquinho depois, eu vou deixar a live gravada para você assistir depois. Fica com Deus, um grande abraço e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Rosana, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um bom descanso, um ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser. Nilda Rabelo, um abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.